Olá! 2018 celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. O documento é considerado um marco na luta pela garantia da dignidade humana e foi assinado por mais de 50 países. Dentre os principais objetivos estão a garantia à moradia, educação, saúde e ao trabalho digno. Mas quão longe estamos de tornar isso uma realidade? No ponto de encontro de hoje, os direitos humanos no Brasil. Por mais diferente que o outro seja de mim, na maneira de pensar, na maneira de agir, ele tem os mesmos direitos que eu. De que forma eles asseguram uma vida mais digna? E como trazer esse debate para o dia a dia? Tudo vai melhorar se o ser humano entender que a convivência em sociedade exige alteridade. E essa alteridade não é só de um para com o outro, é também do entendimento social. É agora, no Ponto de Encontro. Garantir uma sociedade mais fraterna e igualitária. Esses são apenas 2 pontos defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento, que foi redigido logo após a Segunda Guerra, não é o primeiro a tratar do assunto, mas hoje figura como um dos mais expressivos sobre o assunto. Direitos humanos a gente pode pensar enquanto um conjunto de regras que servem para que cada indivíduo animal da espécie humana consiga ter, durante toda a sua vida, uma vida com um mínimo de dignidade. Então, ele é um conjunto determinado, principalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, e que acabou sendo incorporado, na maior parte do mundo, na legislação dos países, através das constituições de cada um dos países. Do ponto de vista jurídico, direitos humanos é aquele conjunto de normas jurídicas que tem como primeira finalidade a proteção da dignidade da pessoa humana. Se você for procurar na literatura jurídica, e mesmo fora do direito, você vai encontrar nuances nessas definições. Eu gosto de dizer que o núcleo de qualquer definição sobre direitos humanos, ou seja, aquilo que não pode faltar, é o reconhecimento de que a finalidade dessas normas é a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, toda norma que tiver a proteção da dignidade da pessoa humana como sua principal finalidade, essa norma pode ser enquadrada como uma norma de direitos humanos. Se os historiadores pudessem fazer que nem os médicos e dar uma prescrição, não uma prescrição médica ou de remédio, mas uma prescrição histórica, a gente poderia definir os direitos humanos como um grande movimento de construção daquilo que se aproxima, vamos dizer genericamente, de uma liberdade humana. E é claro que essa liberdade tem regras. Então a gente poderia definir os direitos humanos historicamente como um conjunto de ações, de lutas e resistências e conquistas de uma série de benefícios que se estendem a toda a humanidade. Direitos humanos são os direitos inatos a nós, seres humanos, e que muitas vezes a gente nem sabe que os possui. Os direitos humanos também, eles são uma conquista histórica, né? Então tem todo a historicidade desses direitos, né? Então, que os homens em luta política muitas vezes, né? Conquistam. Então, pensar que tem aqueles direitos que são naturais do homem e tem os direitos que são historicamente conquistados. Independentemente da maneira como os direitos humanos vão fazendo paulatinamente parte da vida do homem em sociedade, eles são inalienáveis e são nossos. E nós precisamos conhecê-los, nós precisamos ter consciência do nosso espaço de formação humana, né? Para quê? Para que nós, apesar de toda e qualquer diferença entre mim e você, nós possamos nos respeitar, porque temos, independentemente de raça, credo, cor e qualquer outra situação que nos diferencie, nós somos absolutamente iguais. Quando a gente discute isso hoje, né, normalmente se está pensando na Declaração Universal dos Direitos Humanos do pós-Segunda Guerra. Né? E aquela declaração, né, da maneira como ela foi redigida, como ela foi pensada, no contexto em que ela foi pensada, ela tem relação direta com os eventos do período da guerra. Então, a catástrofe do nazismo, etc. Então,
quando a gente pensa em direitos humanos, né, como referência hoje, seria exatamente aquele contexto, né? Então, os direitos inalienáveis de todo ser humano, né? Mas tendo em mente a não repetição daqueles episódios, né? Então, a gente estaria pensando basicamente nisso. Se a gente for pensar, então, a partir da Declaração Universal, ela agrega os direitos que foram sendo conquistados através de lutas num período anterior à nossa sociedade, no período de consolidação da sociedade moderna, da sociedade capitalista. Principalmente a partir dos direitos trazidos da Revolução Francesa, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e dos ideais da Revolução Americana, né, da independência dos Estados Unidos, que é um pouquinho anterior à Revolução Francesa, e que vão trazer para a gente, então, duas gamas principais de direitos. Os direitos individuais, como os direitos de ir e vir, liberdade de opinião e expressão, o direito ao voto, e os direitos que nós chamamos de direitos sociais. Então, como você disse, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao trabalho, a proteção contra o desemprego, a remuneração justa, que são alguns dos direitos que nos garantem uma vida com o mínimo de dignidade na sociedade atual. A dignidade é a nossa sobrevivência enquanto seres humanos nesse mundo, né? Ter uma vida minimamente digna, não é? Ou seja, isso inclui um lugar para você viver, a comida no seu prato, né? Isso inclui você ter a seguridade social, né? No sentido mais amplo, que é a dignidade humana. De você, se você ficar doente, você pode, né? Você tem hospitais à sua disposição que te deem acolhimento. Você tem uma educação que lhe permita dignamente ler o mundo de maneira crítica ou de maneira que você possa, a partir de uma leitura crítica, te defender, né? E a dignidade, ela é, mais uma vez, é a questão de nós nos sentirmos, para além de todas essas condições, confortáveis na pele em que habitamos. O problema é que é um conceito que as pessoas flexibilizam muito, né? O que é a dignidade, enfim, e se flexibilizou muito ao longo do tempo o que seria exatamente isso. Na declaração, eles procuram traçar algumas coisas básicas, algumas coisas elementares, né? Por isso que ela é abrangente, por isso que ela vai desde as questões da violência, da não violência, passa pelas questões do direito à família, religião, trabalho, moradia, enfim, ao trânsito, ao pensamento, enfim. Então ela se tornou, né, ela tem esse escopo amplo justamente porque ela está avisando pensar na construção das condições dessa dignidade num caráter o mais abrangente possível, né? Então, na verdade, ela tenta ter essa perspectiva. Mas quão distantes estamos de garantir o cumprimento dos direitos humanos, seja por ações individuais ou ações do Estado? A gente vive numa sociedade que tem como prerrogativa a desigualdade, né? E isso muito garantido por um outro direito, que é um direito humano da Declaração Universal, que é o direito à propriedade privada. Só que esse direito ele não é disponível para todas as pessoas. Então, a partir do momento em que a gente tem alguns direitos no plano legal, nas constituições e nos documentos, mas que não conseguem se efetivar para todas as pessoas dentro de uma sociedade, aí a gente tem essa dificuldade, né, de efetivação dos direitos humanos no plano concreto, que é o que a gente vê, por exemplo, no Brasil. Como se tratam de elementos, de direitos, né, que mexem profundamente, né, em toda a estrutura social e econômica, porque a declaração tem essa dimensão também, né, ela tem uma dimensão econômica, ela tem uma inspiração de cunho liberal, né? Então, todas as transformações disso influem na realização daqueles princípios, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em moradia, né, tem todo um processo econômico articulado ao redor dessa questão. Então, não basta haver o direito para que ele se concretize, né? Então, precisa ter um empenho coletivo, né? Esse empenho não é só a ação do Estado, mas é a ação de toda a sociedade.
É preciso lembrar que, como eu falei, é uma declaração de cunho profundamente liberal. Ela é feita no contexto das Nações Unidas, né, no pós-guerra. As pessoas tendem a imaginar que ela é feita por grupos de esquerda e comunistas. Não é esse o caso, são as reuniões de pós-guerra, né? Você até tem o embate, mas são as reuniões do pós-guerra. Então, há um fundamento ali que perpassa todo o texto. E a própria inspiração liberal da declaração sugere o quê? Que há um papel que é do Estado, mas que há um papel que é de toda a sociedade, inclusive dos setores empresariais, que devem agir junto, né? Assim, porque esse aqui é o fundamento da ideia, né? É um processo coletivo, né? Que não está só nas mãos do Estado. O Estado é um agente, mas temos todos os outros agentes, né? Ao falar de direitos humanos, existe aí, claro, um potencial a mais de descumprimento que não é um problema do direito, mas é um problema da própria sociedade. A nossa sociedade, ela vive de uma desigualdade que se projeta em vários campos. Então há fatores econômicos, há fatores de poder, que nem sempre é só econômico, mas é fator de poder político. Há uma questão também de épocas em que as pessoas têm um nível de alteridade muito baixo, ou seja, você não consegue se colocar na posição do outro. E aí a gente volta um pouco para trás lá na questão do homem, lobo do homem, enfim. Os direitos humanos, eles preceituam um nível de convivência e de conduta que ele sai só do individual, ele passa também por políticas públicas, por posturas de Estado, por posturas transnacionais. E que essas posturas hoje, do meu modo de vista, elas são muito permeadas por essas outras questões de interesses econômicos, políticos, de poder, e que isso tudo trava, então, a grande ideia dos direitos humanos, que é de haver um equilíbrio no tratamento entre todos. Mas esse tratamento igualitário nem sempre é respeitado. Não é raro encontrar casos em que exista uma distinção entre grupos considerados merecedores ou não dos direitos humanos. As pessoas, elas não têm ainda a dimensão da diferença do que são direitos humanos e do que é uma posição político-ideológica partidária, né? Da Revolução Francesa para cá, inclusive, uma conquista do homem foi que é o direito à liberdade de expressão e de pensamento. Ideologicamente, temos o direito de pensarmos e de refletir de maneira absolutamente diferente. Posições ideológicas são diferentes, pontos de vista completamente diferentes, seja do centro, da esquerda ou da direita, eles são absolutamente saudáveis. A questão e o problema é como esse diálogo se coloca no espaço público. Como as pessoas conseguem ou não dialogar com pontos de vista absolutamente não, mas muito diferentes ou aparentemente distantes, né, distantes do seu. Como é que as pessoas conseguem dialogar? O que é o diálogo? Né? É você ter paciência para ouvir e ouvir de maneira ativa e crítica o ponto de vista do outro. Um grande elemento que motiva essa dificuldade no entendimento é o fato das pessoas enxergarem os direitos individuais como direitos humanos e que elas querem preservar, como, por exemplo, o direito de opinião, o direito de livre manifestação da sua opinião, mas não enxergarem os direitos sociais como direitos humanos também. Então, muitas pessoas elas acham que alguns direitos humanos que se caracterizam nesse grupo de direitos sociais são privilégios, né, ou são benefícios em que algumas pessoas não deveriam ter. Como, por exemplo, a gente vem escutando muito na atualidade, se a gente for falar das pessoas que estão em situação de prisão. Né? As pessoas elas acham que por estarem presos, por terem cometido algum tipo de crime, essas pessoas deixam de ter os seus direitos humanos. Mas pelo contrário, o fato de uma pessoa estar presa retira dela alguns direitos, como por exemplo o direito ao voto, o direito de ir e vir. Mas não tira dela o sentido de humanidade. Portanto, os direitos de dignidade humana devem ser preservados, ainda mais para as pessoas que estão sob um sistema que tem como fundamento não preservar a dignidade. É justamente esse o contexto do surgimento da declaração, e esse sentimento perdura.
né, na sensação de que alguns grupos devem ficar de fora da proteção da declaração e que ela tem que atingir somente outros. Então, esse é um processo que vem, então, assim, essa é a grande falha das últimas décadas. Você falhou em ensinar isso às pessoas, né, em perceber que o escopo desses direitos tem que ser para todo mundo, né, e que os casos de atentados aos direitos humanos, eles precisam ser tratados, combatidos, enfim, né, observados, e não você, de antemão, eliminar o direito para algumas pessoas, né, assim, e tem que ter clareza de que não são princípios voltados para uma única categoria, né? A ideia é ser genérico, né, é ser abrangente. Os direitos humanos, nesse processo de reafirmação e de empoderamento pós-Segunda Guerra Mundial, que é muito também mediado pelo medo, né, medo de que acontecesse de novo, esse processo ele vai se aperfeiçoando e isso vai gerando uma multiplicação de direitos. Isso tem a ver com o que a gente estava falando sobre a dignidade da pessoa humana. Ou seja, se a dignidade da pessoa humana ela se exercita em diversos espaços do relacionamento social, e nesses diversos espaços há traços que da existência humana diferenciam pessoas entre si, que esses traços podem ser de ordem de orientação sexual, de ordem de raça e etnia, de ordem de crença religiosa, de ordem política, de ordem étnica. Tudo isso faz com que todos os seres humanos que tenham a mesma dignidade, na hora de exercitar essa dignidade, eles o façam em espaços em que há condições, às vezes biológicas, às vezes sociais, às vezes filosóficas, às vezes políticas, às vezes sexuais, de diferença. Então, os direitos humanos eles são universais a ponto de serem direitos para todos, mas eles também se concretizam no respeito desses direitos a partir das diferenças. Então, falar de direitos humanos é falar de direito de todos, mas é também falar em direito de todos a terem diferenças. Observando um pouco como é que os países de democracia mais recente, que passaram por um período de ditadura militar muito grande, como foi o caso do Brasil, sim, militar ou ser ativista em prol dos direitos humanos acaba se tornando uma atividade muito perigosa, justamente por essa polarização que as pessoas não conseguem entender que os direitos sociais, os direitos humanos pertencem a todos nós. Então, antes da Marielle, né, que foi a vereadora executada recentemente, nos últimos 4 anos nós temos mais ou menos 25 ativistas que defendiam direitos humanos, que eram militantes de comunidades indígenas, quilombolas, militantes de movimento sindical, que também foram assassinados no Brasil. A região norte concentra um grande número de assassinatos com as mesmas características, né, ou com características parecidas com o assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, assim como alguns outros assassinatos que comoveram o nosso país, como o do Chico Mendes, né, que era um ativista ambiental e defensor das populações nativas da região norte do Acre, né, e também da irmã Dorothy, que era uma militante em prol dos direitos das comunidades, né, no Pará, e que foi brutalmente assassinada por fazendeiros, justamente porque ela defendia interesses que eram contrários ao que essas pessoas defendem ou acreditam. Os ativistas, aqueles que de fato estão ali, eles estão sempre nessa linha de frente, né? Assim, como ela e tantos outros, né? E isso em todos os espaços, né? Se você tiver no espaço político, partidário, pessoas que lidem com isso mais ativamente, elas vão ser ameaçadas, vão sofrer esse tipo de perseguição. Mas você também tem, por exemplo, indivíduos, mesmo em setores de segurança, em policiais, etc., que se preocupam com isso, também sentem cerceamento, também sofrem pressões. Então, enfim, é uma temática que atinge interesses, né, que atinge grupos, né, então ela vem carregada de riscos. O Brasil é um dos países que mais mata ativistas em direitos humanos. E isso é muito sério. Às vezes eu me fico pensando, né, como que nós vamos lidar com uma realidade que é tão dura, mas absolutamente necessária. Eu fico me perguntando, ok,
é um dos países que mais mata direitos humanos, é um dos países que mata ativistas de direitos humanos, é um dos países que mais mata jornalistas, é um país que não tem uma história, uma tradição democrática. Isso é importantíssimo da gente colocar em debate, né? Nós estamos construindo a duríssimas penas, buscando consolidar e construir uma tradição democrática que tem recuos e tem avanços. Então não dá pra gente pensar, né? A gente começa a olhar o Brasil da colônia e vai chegar no Brasil hoje. Agora, parar pra pensar, apesar disso, eu não vou me pronunciar? Apesar disso, eu não vou me solidarizar? Apesar disso, eu vou deixar de correr riscos em nome do outro? Eu acho que não, acho que a gente tem que correr riscos. Mas de que forma podemos fomentar esse diálogo e garantir uma sociedade mais aberta à discussão e até mesmo ao cumprimento dos direitos humanos? Tudo vai melhorar se o ser humano entender que a convivência em sociedade exige alteridade, e essa alteridade não é só de um para com o outro, é também do entendimento social. Então é uma questão cultural. Os direitos humanos eles não vão se implementar por qualquer decisão de tribunal. É preciso que se entenda isso. Os direitos humanos são uma postura de dia a dia, não só individual, mas também em vários níveis. No nível individual, mas também no nível de decisões estatais, nos níveis transnacionais, enfim. Tudo isso exige um processo de conscientização individual e do todo muito grande. E nada indica que a nossa sociedade hoje incentiva esse tipo de reflexão, né? Todo mundo sabe que todo mundo tem escolhas políticas, todo mundo tem suas preferências, né? Mas cabe aos engagement, né, aos intelectuais da universidade, que geralmente sempre têm causas, e não significa que são causas de direita ou causas de esquerda, significa que eles têm uma causa com o ensino, com explicar as questões do mundo, né? Que é debater, ampliar esse debate, pensar as questões, porque no fim das contas, né, se a gente não parar para ouvir efetivamente, né, e deixar um pouco de lado o nosso ranço, o nosso ímpeto, ninguém vai... A gente nem precisa de todo o processo histórico de afirmação daquilo que é o meu direito de falar sem ser censurado. Seu direito de dar a sua opinião, fundamentada, claro, né, porque não adianta ir para o debate repetindo palavras de ordem da internet numa universidade, porque desde a Idade Média a universidade pensa em termos de pesquisa. Ou seja, se apresenta uma tese, se fundamenta uma tese. Não adianta inventar as coisas, né? Precisa debater com serenidade, com dados, com seriedade, né? Existem várias formas, né, em que a gente pode atuar em várias frentes para tentar conscientizar as pessoas de que os direitos humanos se referem a todos nós, que todos nós somos portadores deles a partir do momento em que nascemos, né, que nós não precisamos correr atrás dos nossos direitos porque eles são nossos, eles estão conosco. Então, acho que a partir do momento em que as pessoas compreendem que elas também têm os seus direitos violados, talvez seja uma forma delas pararem para pensar que os direitos humanos não é algo que se referem só a um grupo de pessoas, né? Por exemplo, os presidiários, como eu disse, mas que dizem respeito a todos nós. Você não vai conseguir se colocar no lugar do outro se você não tiver um espírito aberto à empatia, a tentar entender o que o outro quer, como que ele entende, que contexto ele está colocado. Sem empatia e sem alteridade, você não consegue avançar em diálogos sobre direitos humanos e necessariamente você não vai conseguir avançar na implementação dos direitos humanos. Então, é claro que quando eu falo que existe um papel em nível de Estado e transnacional de buscar a aplicação dos direitos humanos, esse papel ele nunca vai ser cumprido se a própria sociedade também não estiver imbuída desse espírito, dessa vontade. Então, até mesmo para cobrar quando o Estado e as instâncias internacionais não estiverem fazendo o papel que tem que fazer. Esse é um processo, mais do que tudo, de autoconvencimento, de clareza que aquilo que talvez não me interesse ou que eu acho que não me interessa porque diz respeito ao outro, na verdade me interessa, porque eu acabo sofrendo as consequências daquilo. A Declaração de Direitos Humanos ela tem um artigo que ele é frequentemente esquecido e que ele diz o seguinte: os direitos assegurados pela Declaração Universal de Direitos Humanos, como o direito da informação, etc., da opinião, eles não podem ser utilizados
para justificar o argumento contrário que estimulou a declaração. Ou seja, a declaração não pode ser usada para justificar o discurso nazista. Isso estava no cenário do período daquilo. Então veja bem, a liberdade de expressão, a liberdade de ideias que eles estão pressupondo ali, está expresso no artigo. Não significa a liberdade de divulgar ideias sobre a inferioridade do outro, ou sobre como o outro não pode ter direitos, ou como só alguns podem ter acesso a tais coisas. E essa é a grande questão. E é aí que a educação entra com força, né? E tem que entrar com força, e vai ser um desafio, vai ser um problema, né? Mas se você começar com esse trabalho, se você começar com essa atividade, né? Levantar essa discussão na sala de aula, desde sempre, né? Não é um debate só para adultos, né? É um debate que a criança tem que participar e entender desde o começo, né? Aí você está num caminho. É um caminho lento, né, de mudança, mas ele precisa ser enfrentado em algum momento. Já seria um ganho danado se todo mundo se dispusesse a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a obter informações sobre determinadas situações. Então, sobre situações de embate político, sobre situações de embate filosófico, sobre situações de intolerância, tentar saber o que é de um lado, o que está acontecendo do outro, tentar estudar, tentar ir atrás de saber quem é que já estudou isso, confrontar opiniões, se abrir para esse debate com espírito livre e a partir disso firmar o seu convencimento, sem nunca se furtar, ter um diálogo civilizatório com quem não possa não pensar como você, a partir daí a gente já teria um terreno tão pavimentado que eu acho que a concretização dos direitos humanos viria a reboque. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!